Conosco aqui, a gente tem muito prazer em receber Dr. Valdir Soares, por gentileza, né, um incansável batalhador de uma luta quase que... Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. É um assunto que chama a atenção, as pessoas estão cada dia mais reféns do medo, da violência. O senhor acompanhou aí o depoimento da menor de idade, depoimento frio. Esse rapaz, esse bandido, mais de 15 homicídios, friamente executou 4 pessoas por ciúmes e não vê um pingo de arrependimento. A menina, ela acompanhou tudo e ainda o cara leva para casa da tia e diz que se a tia não cuidar, vai matar a tia. Doutor Valdir, aonde vamos chegar com essa frouxidão por parte dos nossos parlamentares que estão discutindo questão de Dona Dom, de não sei o quê, e aqui embaixo as pessoas morrendo, doutor? Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez, André, pela participação aqui na TV Capital, no Capital Urgente. Realmente é mais um crime que acontece na modalidade de chacina e vemos a frieza da narrativa da jovem, como se tivesse matado alguns animais, não que tivesse matado pessoas. A narrativa dela é muito fria. Eu acho que ela não é apenas o pivô, eu acho que ela tem alguma participação nesses fatos também. Eu acho que o delegado deve investigar, a investigação não é nossa, mas realmente é um crime que assusta e mostra até onde vai a mente do ser humano. O ser humano não tem limite quando ele quer a violência. Segundo as narrativas, ele teria mais de 14, 15 homicídios. Mais de 15 homicídios. Então, na verdade, o que uma pessoa dessa faz entre nós? Por que nós não temos no Brasil pena de morte? Primeiro que ele matou, lei de talião, matou, morre. Eu acho que nós temos que começar a ser mais duro, principalmente com essas pessoas. Um elemento desse aí não tem conserto para nós, não. Não, porque ele vai ser preso, André. Ele vai ser preso. Vai ser apresentado para hoje, amanhã, daqui a pouco ele vai ser preso. Aí vai ser apresentado para a imprensa. Daí o que acontece? Aí ele vai ser encaminhado para o sistema prisional. Dos 15 crimes que ele praticou, não tem prova nenhuma. Até que ele levante provas todas, daqui a pouco ele vai responder por esses 4 homicídios. Daqui a pouquinho ele vai estar na rua. Enquanto ele estiver lá no sistema prisional, quem que vai sustentar ele? É eu, você, a pessoa que está nos assistindo, nosso amigo cinegrafista aqui. Então o que acontece? Todas as pessoas, nós que vamos sustentar esse vagabundo. Então nós temos que entender que o Brasil hoje vive Goiás também, uma crise de impunidade em relação a esses crimes violentos. Não só em relação aos crimes violentos, como também os crimes de corrupção, de colarinho branco, os crimes de gravatados, que nós temos visto aí o STF se enrolar para colocar alguns deputados federais e um ex-ministro na cadeia. Então nós vivemos um momento de impunidade. A sociedade foi para as ruas pedindo mudanças, mas como eu já disse para você em outros momentos aqui no seu programa, e sempre falo isso, a sociedade, 90% da sociedade quer a redução da maioridade penal, 70% da sociedade quer pena de morte, 80% da sociedade quer voto facultativo. O que querem os deputados? Nada, não vão mexer em vespeiro, não vão perturbar, não. Eu vivo em outro mundo, eu não me misturo com a sociedade, eu só preciso dela há 4 anos para me eleger. Ou até mesmo porque se endurecer as leis, eles são os primeiros a ser pegos, né? Esse caso do Dona Dom, por exemplo, se ele tem o mandato dele cassado por aqueles crimes, muitos prefeitos, muitos deputados, muita gente aí perderia o mandato, né? Então, se protegem e deixam aí a sociedade. Agora, doutor Valdir, sobre essa questão da pena de morte, que a gente fala muito, no Brasil não existe a pena de morte, mas a pena de morte está na mão do bandido, né? Porque o que a menina narra ali, mandou a pessoa ajoelhar, deitar e deu um tiro na cabeça. Isso é o quê? Na verdade, voltando um pouquinho para o caso do Dona Dom lá, eu gostei da choradeira que ele fez, né? Chorou, ajoelhou, disse que a água da cela dele é fria, a TV não está pegando os canais a cabo, a comida, o churrasco não está vindo no mesmo horário de sempre. Então nós temos uma situação anômala no Brasil. É um deputado federal
preso. Então, os nossos colegas deputados federais têm um colega que é um presidiário, entendeu? Então, é isso que virou a bagunça no Brasil. E me parece que eu vi essa semana aí que a presidente Dilma e os deputados federais, senadores, preocupados com essa questão de que alguns colegas podem ir para o presídio, vão criar os presídios 5 estrelas, com comida internacional, né? É isso que vai ser criado no Brasil. Eles vão criar a bancada da papuda, da papuda, aqueles deputados que são presos. Sem dúvida. Então, essa é a questão. Voltando à sua pergunta, André, na verdade, a lei diz o seguinte, nós temos a pena de morte no Brasil, sim. Qual que é? Ela diz lá, a Constituição fala, não é permitido pena de morte, exceto em caso de guerra. O que nós vivemos hoje? No jornal de grande circulação hoje, em Goiás, diz que nós tivemos mais de 400 mortos. Tenta levantar para mim qual guerra que matou 400 pessoas no mês. Levanta aí no mundo qual guerra que está matando 400 pessoas. Então nós vivemos aqui em Goiânia, vivemos em São Paulo, vivemos no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Fortaleza. No Brasil todo, cada estado nós vivemos uma guerra particular, uma guerra civil. Então nós temos que reconhecê-la. E como você disse bem, a pena de morte existe. Nesse momento lá no presídio, algum bandido pode estar me assistindo você, aquele delegado tem que falar demais. Língua solta, ele pode estar decidindo a minha vida lá nesse momento, ou a sua, né? Ou de qualquer outra pessoa, de um maluco que deve R$10 de pedra e não pagou, né? Ele sabe, aquele lá já era. Então o que acontece? O bandido, ele investiga, ele processa, ele condena e ele executa. Ele é o advogado, ele é o promotor, ele é o juiz, o delegado e o executor, né? Também. Sem dúvida. É o que nós temos. Nós temos visto isso em várias gravações de ligações de presos. Eles dizem, e daí, aquele lá já matou aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, enquanto nós tivemos essa sensação de impunidade em nosso país, fica muito difícil você controlar a violência. Então, nós temos que avançar. É um absurdo, você pega as pessoas sendo condenadas aí há 30 anos e você pega aquela chacina que teve aqui em Unai. Isso. Aquela chacina que teve em Unai. Foram mortos 3 trabalhadores do Ministério do Trabalho, são fiscais. Sim. Foram mortos 3 pessoas, 3 pais de família, pessoas de bem que estavam trabalhando. E o que acontece? Começaram as condenações. Aí começou as condenações lá, 40 anos, 50. Me parece que um dos bandidos lá já cumpriu 10 anos. Ele vai ser solto semana que vem. Aí ele foi julgado agora, foi condenado e semana que vem vai ser solto. Por quê? Ele cumpriu 1/6 da pena. A pena foi condenada a 60 anos, você cumpre 10 e está na rua. Você foi condenado a 30, você vai cumprir 5 anos e você vai para a rua. E aquela pessoa que morreu volta quando? Quando que voltam? Nós já temos um projeto de ressuscitação das pessoas que morrem? Não. Então o que acontece? Então nós ficamos pagando esses bandidos, esses criminosos, não dá nada para eles, ou dá muito pouco. Então nós temos lá liberdade provisória, liberdade condicional, indulto de Natal, anistia. Se juntar a mão aqui, em alguns minutos eu vou dizer para você uns 10 benefícios para o bandido. E agora para o cidadão, para os bandidos e para os deputados bandidos também. Então aí, os deputados bandidos, além de todos os recursos, ainda tem a grande parte do plenário da Câmara Federal. Então o que acontece? Com tudo isso que nós temos, como que fica o cidadão? Do que o cidadão tem? O cidadão tem ali a Polícia Civil, mas tem contra ele o pessoal dos direitos humanos também, né? Sim. Nós temos a testemunha, porque ninguém quer ser testemunha. Então o trabalho, tem a polícia, então não trabalham as polícias desmanteladas, né? Então o que acontece? Como se quer resolver a segurança pública no Brasil com essa estrutura que nós temos? Mas, delegado Valdir, você é pessimista demais, não. Eu não vim aqui para enrolar. Não, eu vim aqui para falar para as pessoas qual a nossa realidade. Não posso chegar aqui e querer enganar as pessoas. E um pouquinho culpado, eu sempre digo, um pouquinho culpado, é o cidadão que a cada 4 anos vende seu voto, né, e depois não tem como cobrar do seu deputado, ou troca a troco de 10 litros de gasolina, então ele não tem como cobrar de ninguém. Enquanto ele não escolhe os melhores políticos, ele vai ter que viver com essa situação que nós temos hoje no Brasil. Eu falei isso aqui, essas mobilizações que estão acontecendo no Brasil afora. Lá em São Paulo, o sindicato estava recrutando pessoas, pagando R$50 para protestar contra a corrupção.
Lá em Santa Catarina estavam pagando R$ 30 para as pessoas participarem da passeata contra a corrupção. Uma pessoa que se vende por R$ 50 para participar de um ato contra a corrupção, é corrupto? Eu acho que uma vez comprovada essa situação, eu diria na verdade que quando a pessoa se vende, na verdade ela está prestando um serviço para terceiro, não vamos entrar no cara, não vamos entrar na cara, ele está prestando um serviço. Como o Ministério Público colocou todos os seus funcionários e contratou pessoas para ir nas passeatas, não a PEC da corrupção. E as pessoas, sem saber o que era a PEC 37, né, acabou ela sendo rejeitada. Então o que acontece? Nós temos que ter mudanças, mas essas mudanças passam também pelas pessoas que estão nos assistindo, de consciência, de voto, porque senão nós vamos continuar assistindo a fala de uma jovem como esta, que é uma adolescente, não vai dar nada para ela, entendeu? Então é isso que nós vamos continuar assistindo. Esse malandro vai ser pego daqui a uns dias, ou hoje, ou amanhã, ou depois, né? Mas ele nesse momento, o que ele virou? Ele virou o cangaceiro de Goiás, né? Por quê? Porque ele tem 20 homicídios nas costas, entendeu? E se entra no sistema carcerário, já entra respeitado. Não, entra respeitado, ele já entra com título lá, já vai pegar uma jega boa, já vai mandar numa cela, comida de primeira, toda semana 4, 5 meninas bonitas visitando ele lá no presídio, entendeu? Internet, vai ter TV a cabo. Então é isso que nós temos para aqueles que cometem crimes e que cometem chacina. Ele virou uma pessoa famosa, entendeu? Aguarde ele ser preso para você ver o grande teatro que vai ser montado, né? Para mostrar ele, tem que mostrar, mas você vai ver a posição dele, se tem algum arrependimento. Não tem não, tá nem aí. Ele é o pistoleiro de Goiás hoje, vai ser o cara mais procurado de Goiás. Da mesma forma que aquele Mohamed que esquartejou a menina, da mesma forma que o Pareja, né, viraram ídolos, né, para algumas pessoas e referência para outras. Mas, doutor Valdir, vamos dar uma chegada aqui. Quando eu falo que a pena de morte no Brasil, ela existe, já tem um vídeo que eu mostrei aqui uma vez, de um menor de idade que ele cometeu um assalto, e ele ameaçou a pessoa. Quando a pessoa disse que ia até a prestar uma ocorrência, ele disse: olha, se você fizer isso, vou te matar. Ameaçou dentro de uma delegacia. Aí o pessoal, se puder posicionar esse vídeo para a gente aí, para que a gente possa mostrar, mas se não posicionou, a gente vai conversando sobre isso, porque a pena de morte, doutor Valdir, ela está na mão do bandido, né? Isso aí é fato. Ela existe hoje no Brasil. E pelo menos assim, se houvesse uma ação para uma prisão perpétua ou até mesmo para uma punição mais grave, teria esse direito ao advogado, teria direito à defesa. No mundo do crime, ninguém tem direito à defesa, né? Até vou mais longe, André. Algumas situações, nós tivemos alguns estados brasileiros onde um grupo de policiais passaram a criar grupos de extermínio. Aí o que acontece? Volta e meia, esses policiais são presos. E aí o que acontece? Eles têm que contratar advogado, acabou com a sua família, acabou com a sua carreira policial, acabou com a sua vida. Por quê? Porque alguns superiores mandam matar. Aí o que acontece? Então, se nós queremos matar no Brasil, e muitas autoridades, muitos governadores hoje, muitos deputados, muitas pessoas querem isso, por que não se aprova e cria a figura do carrasco? Essa pessoa não vai ter essa perseguição, ele vai matar quando necessário. E a pessoa só vai morrer depois de um processo legal, depois de condenado. Mas doutor, aí vai morrer só pobre. Não, vamos criar também, vamos criar pena de morte também para corrupção, crimes de colarinho branco, para tráfico de entorpecentes na residência, latrocínio, estupro com morte, né? Então vamos criar essa pena de morte nesses crimes mais graves, né? E aperfeiçoamento do judiciário, da polícia, para que a sociedade possa ter mais, recupere essa confiança nesses poderes, porque hoje está desacreditado, né? Eu saí da delegacia agora, estava lá a irmã de um jornalista, que é secretária numa cidade lá, delegado Valdir, meu carro acabou de ser arrebentado, quebrado. Falei, olha, há 2 semanas atrás nós prendemos um assaltante que quebra carros e leva pneus e tudo dentro, mas no dia seguinte ele estava na rua. Daí como que fica, né? Então o que acontece? Você fica prende e solta, então fica aquela festa.